Fala galera, está aí acompanhando o canal, você que gosta do futebol goiano, especialmente você vilanovense. Grande abraço para você e vamos agora fazer uma análise do que foi o jogo deste sábado, Oeste 1 Vila Nova 1 na Arena Barueri. Jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Com este resultado, o Oeste se manteve na mesma posição, 17º colocado, e o Vila Nova caiu uma posição. Vila Nova, que era o 15º, agora é o 16º colocado e corre risco de entrar na zona do rebaixamento amanhã. O América Mineiro enfrenta o Guarani lá na Arena Independência. Se o América Mineiro vencer, o Vila Nova vai pela primeira vez nesta Série B ingressar na zona do rebaixamento. Se o América Mineiro não vencer, o Vila Nova permanece por mais uma rodada fora da zona do rebaixamento. Vamos agora falar do jogo. E se o Vila Nova até agora não entrou na zona do rebaixamento, na tabela, no futebol já está apresentando um futebol de time de zona do rebaixamento. O técnico Marcelo Cabo chegou ao clube com a missão de recolocar a Vila Nova no caminho das vitórias. Havia inclusive aquela expectativa de que ele pudesse tirar o Vila ali de próximo da zona do rebaixamento e levá-lo para brigar pelo G4, mas isso não aconteceu. A equipe não demonstrou evolução, inclusive matematicamente o percentual de desempenho da equipe do Marcelo Cabo, ele é inferior ao do Eduardo Batista na Série B. Marcelo Cabo tem 33% de aproveitamento. Eduardo Batista na Série B saiu do clube com 37% de aproveitamento. E isso não é apenas pelo lado de pontuação. O rendimento da equipe do Marcelo Cabo também não é superior ao rendimento da equipe do Eduardo Batista, pelo contrário, eu acho inclusive que é inferior. Vila Nova conseguia fazer partidas que não eram brilhantes, mas eram de um nível de atuação melhor do que estas que tem apresentado sob o comando do Marcelo Cabo. E está falando aqui alguém que defendeu e aplaudiu a contratação do treinador por parte do Vila Nova. Mas vamos especificamente ao jogo de hoje. O Vila Nova entrou em campo com 5 modificações, mas com o mesmo futebol. Teve o retorno do Jussani, a zaga, o Gaston reapareceu na equipe na lateral esquerda, Magno ganhou posição no meio campo, Maílson voltou ao time e o paraguaio Benítez fez a sua estreia. Mas este talvez seja até um outro problema, e eu vejo como um outro problema. O Vila Nova sempre sofre muitas modificações de um jogo para o outro. São 2, 3, hoje foram 5. E um time que já tem limitações técnicas, se você não dá nem entrosamento para essa equipe, a tendência é que ela vá continuar sofrendo muito, como o Vila Nova vem sofrendo na competição. Consegue fazer um jogo ou outro bom, mas a maioria das atuações do Vila Nova na Série B e na temporada são atuações muito ruins. No jogo de hoje, o Vila Nova fez um jogo de igual para o Oeste. Isso nem é um fato que mereça comemoração, mas fez um jogo de igual para igual quando estava 11 contra 11. Chegou inclusive em uma jogada que o Maílson conseguiu roubar um erro de passe na saída de bola do Oeste. O Maílson invadiu a área pelo lado direito, bateu cruzado, o goleiro Luiz Carlos acabou fazendo a defesa. Foi o melhor lance do Vila no jogo, se você for olhar assim em termos de criação. Depois o Caetano, lateral esquerdo, zagueiro, jogando no improvisado lateral esquerdo, foi expulso. Isso aos 24 minutos do primeiro tempo. E ali eu imaginei que o Vila Nova iria mudar o panorama do jogo. Passaria a ser a equipe que controlaria as ações. E como que o Vila faria isso? Adianta a sua marcação, tira a saída de bola do adversário, obriga o adversário a quebrar a bola. Quebrar a bola, se você não está acostumado, o amigo torcedor, é quando o time tenta a ligação direta, né? O zagueiro já coloca a bola direto no atacante
na tentativa de uma jogada espirrada, de uma falha da defesa adversária, mas quase sempre a defesa ganha esse tipo de bola. Então seu time passa a jogar mais com a bola. E quando eu tivesse a posse de bola, o Vila Nova vai fazer o básico de um time que tem um homem a mais. Roda a bola por um lado, pelo outro, vai adiantando seus volantes, pressionando a zaga adversária para dentro da sua área. E quando você finalmente encontrar uma brecha, porque ela aparece, quando você tem um homem a mais, você vai tendo essa velocidade, sempre com um jogador sobrando na região da bola, você consegue uma infiltração e, consequentemente, fazer a finalização, né? Concluir a jogada. O Vila não fez nada disso. Tinha muitas dificuldades em trocar passes, não conseguia penetrar na defesa do Oeste, que marcava o Vila Nova até com relativa tranquilidade. E por que o Oeste tinha essa tranquilidade? Os dois laterais do Vila não desciam. Quando desciam, não ofereciam qualidade. O Alain Mineiro, mais uma vez, muito apagado, muito. O Alain Mineiro está vivendo do nome no Vila Nova, porque o rendimento já sumiu faz muito tempo. O Benítez foi até relativamente um pouco participativo no início do jogo, mas mesmo assim sem criar nada. O Robinho era o jogador de frente do Vila Nova mais perigoso, e o Maílson tentava alguma coisa pelo lado direito, mas sempre muito isolado. Eu observava que sempre que ele pegava a bola, ele não tinha aproximação de um meia, aproximação do lateral, para dar uma opção de jogada, para fazer uma triangulação. Então isso ia oferecendo ao Oeste uma marcação cômoda. Mas mesmo assim o Vila Nova ganhou um gol. O Cicinho, lateral direito, foi cortar uma bola, pegou muito mal nela, gol contra. O Vila ganhou um gol, já aos 43 minutos do primeiro tempo. Então imaginei, o Vila veio para o segundo tempo com a vantagem no placar, o Oeste obrigado a sair para o jogo. O Vila Nova vai ser inteligente, vai matar essa partida e confirmar os 3 pontos, mas não. Recentemente até o Goiás, rival do Vila, viveu um jogo parecido com esse de hoje. A questão foi o momento em que o jogador foi expulso. Naquele jogo contra o Bahia perdeu um jogador aos 5 minutos do primeiro tempo. Hoje o Oeste perdeu aos 24. E assim como o Goiás, o Vila não deu conta, mesmo estando à frente do placar, com um jogador a mais, não deu conta fazer prevalecer essa vantagem, que é muito grande. Você jogar com um homem a mais é sempre uma vantagem muito grande, e com você com vantagem no placar, essa vantagem é ainda maior. Aí, assim como o Goiás, o Vila não deu conta de ganhar os 3 pontos. Talvez alguns até apareçam para elogiar o placar, para comemorar o resultado por ter sido fora de casa, como aconteceu com o Goiás naquele jogo. Mas eu não farei parte. Para mim o resultado, assim como para o Goiás, foi um resultado muito ruim. Para o Vila também foi um resultado muito ruim, porque o Vila desperdiçou uma oportunidade claríssima de vencer. Tudo era a favor. Você ganhando o jogo, o Vila Nova ganhou um gol, ganhando o jogo, um homem a mais, e você não consegue fazer prevalecer essa vantagem. Isso é um fator preocupante para a sequência da equipe dentro da competição. Então veio o segundo tempo, o Conrado entrou pelo lado esquerdo no lugar do Elvis, e o Oeste passou a criar oportunidades. E como que o Oeste criava essas oportunidades? Dava a bola no Roberto, o Roberto dando um trabalho danado para os laterais do Vila, primeiro ao Gaston, depois ao Felipe Rodrigues, e ele cavava as faltas pelo lado. Ia todo mundo para a área, bola cruzada, e a defesa do Vila tem uma dificuldade tremenda nesse tipo de jogada. Em uma delas, o Oeste empatou o jogo com o atacante, deixa eu pegar o nome dele aqui, eu acabei me esquecendo, Bruno Lopes, um atacante inclusive já estava lá no Oeste no ano passado. Ele fez o gol de empate. E a partir dali, o jogo ficou lá e cá, inclusive com o Oeste seguindo com essa mesma jogada, o Roberto jogando em cima do Felipe Rodrigues, ganhava praticamente todas as jogadas do Felipe Rodrigues, inclusive numa delas ele sofreu um pênalti, que para a sorte do Vila Nova o árbitro não deu, porque senão o Vila Nova poderia dar conta, perder um jogo, tomar uma virada com um jogador a mais, o que seria um vexame ainda maior. Então
O Oeste, com apenas um tipo de jogada, ele conseguiu controlar o Vila. Marcou o Vila e conseguiu levar perigo. E o Vila não conseguiu criar nada. Qual foi a jogada que o Vila Nova criou? Criar mesmo com esse um homem a mais, praticamente durante 70 minutos? Nenhuma. O lance de mais perigo do Vila no segundo tempo foi uma finalização de fora da área do Robinho, que inclusive para mim foi o melhor dos atacantes do Vila. Que ele chutou lá da intermediária e a bola passou com perigo ao goleiro Luiz Carlos. Então, a questão do Vila Nova, o rendimento do Vila Nova é preocupante. Esse time, na sua disposição, na evolução que não acontece, é um time que corre seríssimo risco de rebaixamento. Seríssimo, porque o time não evolui. E o Marcelo Cabo colabora com isso, porque o time nas mãos dele não evolui. O time na mão dele não tem sequência. É um time que troca. Durante essa semana eu farei um post aí no Twitter, talvez até faça um vídeo com isso, citando quantas mudanças o Vila Nova teve de um jogo para o outro. Só porque eu não tive tempo ainda de fazer hoje, mas eu farei durante essa semana e apontando quantas mudanças na mão do Marcelo Cabo o Vila Nova teve a cada partida. E isso, para uma equipe que já é limitada tecnicamente, é terrível, porque o time não pega nenhum entrosamento. Porque quando você tem toda essa deficiência, e o Vila deixa claras as suas deficiências técnicas, você precisa ser pelo menos organizado como equipe, como time, funcionar coletivamente, por mais difícil que seja. E nem isso funciona. Então eu achei a partida diante do Oeste terrível, sofrível. Alguns jogadores individualmente. Felipe Rodrigues. É desumano manter o Felipe Rodrigues hoje no time titular do Vila. É um jogador que a gente já sabe de todas as suas limitações e ainda sob pressão, essas limitações ficam ainda mais explícitas. Hoje ele, numa bola disputada pelo alto, ele quase marcou um gol contra, já havia marcado um gol contra o Sport que não foi validado. Ele cometeu um pênalti claro que o árbitro não deu, estava tomando um vareio do Roberto ali pelo lado, então não tem por que o Marcelo Cabo insistir com esse jogador. Coloca o Tinga ali, coloca o Magno com o Joseph no meio, coloca o Matheus Anderson para jogar de lateral direito, mas não insista mais com o Felipe Rodrigues. Não tem condições do Felipe Rodrigues seguir na equipe do Vila Nova. Diego Jussani, um gol hoje outra vez em cima dele. O jogador subiu entre ele e na frente dele, ganhou uma jogada livre, e isso eu venho ressaltando há muito tempo. O Diego Jussani não participa das disputas aéreas dentro da área do Vila. É um telespectador dentro da área. Gaston foi o Gaston que a gente conhece no seu retorno. O Magno substituiu o Joseph sem dar mais qualidade ao time. Ramon, para mim, foi o melhor do meio campo. Isso não significa que ele tenha ido bem, mas ele foi razoável, e razoável hoje foi bastante para ser o melhor do meio campo do Vila. O Alan Mineiro, mais uma partida fraquíssima. O Alan Mineiro, o futebol do Alan Mineiro apresentado nas últimas rodadas é um futebol insustentável. Não tem como você mantê-lo na equipe. A questão é que o Vila não tem outro meia. O Vila não tem nenhum outro meia no seu time. Meia mesmo, de armação, de criação de jogada, o Vila não tem mais nenhum. Então, como é que você tira o Alan Mineiro? Para colocar quem? Até alguém que fazia mais ou menos esse papel era o Neto Moura, pediu liberação, a diretoria do Vila concedeu liberação para ele. Mas o futebol do Alan Mineiro é insustentável para a equipe neste momento. Não rende. Ele já não marca, nunca foi de marcar e não rende. Fica vivendo das bolas paradas. Então a bola parada, o Alan Mineiro vai lá e cobra, mas não cria uma jogada, não se aproxima do atacante. O Alan Mineiro devendo demais. E não é uma partida, é a várias partidas que ele vem com esse desempenho. O Maílson hoje foi muita correria, pouca produtividade. O Benítez até mostrou alguma capacidade técnica ali no início, trabalhando uma jogada, mas também sem rendimento. Gostei do Robinho no ataque, e assim como já havia gostado dele em outros jogos,
ele é hoje o atacante mais perigoso do Vila. Nas substituições, o Carlinhos entrou muita disposição, pouco futebol. Entraram ali também entraram também na partida, vamos pegar aqui certinho até esse jogo aqui, ó. Aqui da escalação do Vila Nova. O Joseph entrou no lugar do Magno, essa foi uma substituição no intervalo. Basicamente o Marcelo Cabo só queria que o jogador não fosse expulso. Só que o Joseph, com 5 minutos, ele tomou um cartão amarelo e manteve a equipe ali naquele mesmo dilema. Qual que era o temor do árbitro? Querer compensar a expulsão do jogador do Oeste, expulsando também um jogador do Vila Nova. E entrou também o Capixaba no lugar do Maílson, não acrescentou nada, como normalmente o Capixaba também não consegue acrescentar. Então o Vila Nova vai virar este turno e recebe o Cuiabá agora, numa situação de muita preocupação, porque eu não vejo evolução no time. O tempo passa, as partidas passam, jogadores chegam, jogadores vão embora, e como time o Vila Nova não funciona. Perdeu os seus principais referenciais técnicos, não estão rendendo. O goleiro Rafael Santos não fez um bom primeiro turno, Wesley Matos não faz um bom primeiro turno, e o Alain Mineiro sumiu. Não disse a que veio nessa Série B. Fez aquele primeiro bom jogo ali contra o Paraná Clube na estreia e depois desapareceu dentro dessa competição. Então, o Vila Nova, ou ele encontra um 11 minimamente qualificado, que funcione como uma equipe, ou é um time que vai correr um risco seríssimo, mas seríssimo mesmo, de rebaixamento. Porque o futebol que o Vila Nova apresentou nesta Série B no primeiro turno, o futebol que vem apresentando sob o comando Marcelo Cabo, se o Vila ainda não está na zona do rebaixamento, é quase um milagre, porque o desempenho é fraquíssimo e hoje isso ficou muito evidenciado. Jogando com um homem a mais, durante 70 minutos, você não conseguia perceber que o Vila estava com um homem a mais. Não mudou a postura em momento nenhum, não pressionou o adversário, não criou nada e ainda tomou sufoco. A situação, como é visto, e o torcedor sabe disso, o torcedor é inteligente, não adianta você ficar mentindo para o torcedor, nossa, o empate foi bom, foi fora de casa, porque não foi, e o torcedor do Vila sabe disso. E ele tem acompanhado, tanto é que ele não tem ido ao estádio, porque é muito explícita as limitações desta equipe. Explícitas as limitações técnicas de vários jogadores e do time. A equipe como um todo também tem muitas limitações. Beleza, gente? Essa foi a minha análise aí do jogo de hoje, deste empate que eu classifico como muito ruim do Vila Nova lá em Barueri. Um bom final de semana para todos vocês e até a próxima. Só antes, um abraço aí para a galera do soutigrão.com, o site que faz a cobertura do Vila Nova e que está disponibilizando também os vídeos aqui no canal. Tenham todos um ótimo final de semana e até a próxima.